Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, os versículos 9 e 10. Assim está escrito: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esse é o texto que vamos meditar nesta ocasião, falando sobre meios e finalidades pelas quais Deus nos chama. Nós encontramos aqui o apóstolo Pedro escrevendo àqueles irmãos dispersos, relatando a eles o que o Senhor constituiu em cada um, dizendo-lhes que eles são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. 4 coisas que Pedro relatou aqui para aqueles irmãos, para dar-lhes a conscientização de qual deveria ser o proceder deles e o comprometimento que eles deveriam ter em vista de serem chamados pelo Senhor, e através deste chamado o Senhor os colocou como geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Mas tudo isso nós vamos encontrar através de uma única coisa que aconteceu. E nós encontramos aqui a finalidade pela qual Deus os fez geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, é com a finalidade de que eles anunciassem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele situa que antes nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Então, para entendermos, nós precisamos observar aqui que o primeiro ponto para que todas estas ações se realizassem na nossa vida, o primeiro ponto foi o chamado de Deus. Deus é aquele que chama, e ele continua chamando também nos nossos dias. Ao povo de Israel ele disse: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A Jesus, quando estava no Egito, ele disse: do Egito chamei o meu filho. Deus é quem chama homens e mulheres para si, para servi-lo e adorá-lo, e chama-os para capacitá-los e enviá-los com o seu propósito e com o trabalho a realizar em nome do Senhor. Mas nós encontramos a maneira como Deus chama, ou seja, os meios que se utiliza. Nós, se encontrarmos na palavra de Deus, nós vamos encontrar vários meios que Deus utiliza-se para chamar e despertar as pessoas para que eles voltem-se para si e estejam atentos ao chamado de Deus. Uma coisa que Deus deixou muito claro para que as pessoas fiquem inexcusável diante delas é a natureza, com os seus feitos, com as suas obras. Quando Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Roma, na epístola de Romanos capítulo 1 e o versículo 20, ele deixou escrito o seguinte: porque as suas coisas, quer dizer, de Deus, invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, para que não haja nenhuma desculpa. Então, a maneira em que Deus chama, nós vamos observar
de três maneiras pelas quais Deus chama e três maneiras para o que Deus nos chama. A primeira maneira pela qual, ou meio pelo qual Deus chama, nós vamos encontrar no Salmo 19, os versos de 1 a 4, onde estão escritos assim: Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Então nós encontramos que a natureza, a obra criada por Deus, e aqui observamos que os céus e o firmamento manifestam a glória de Deus e anunciam a obra das suas mãos. Através da natureza, nós entendemos também claramente o chamado de Deus para a nossa vida, para observar como estas coisas foram criadas, no lugar onde elas estão, como elas se mantêm e qual é a mensagem que a natureza traz para nós. Aqui está escrito que sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra. Então Deus fala através da natureza. Esta natureza que o próprio Deus criou, ele fala através dela, em benefício daqueles que ainda não o servem e não o conhecem, para que eles tenham, então, este conhecimento e possam aproximarem-se do Senhor. Então, o primeiro meio pelo qual Deus chama é através da natureza, das obras que foram criadas. Em todas elas há uma mensagem de Deus chamando o homem, chamando a mulher, chamando cada um, porque está identificado ali que aquela natureza, ela veio à existência por mãos de um Criador, pela palavra que Deus falou, e as coisas aconteceram. Então, por trás da natureza há o Criador, e a natureza chama-nos para atentarmos para o Criador. É aquele que chama. Então, Deus utiliza-se da natureza para nos chamar para si, para nos aproximarmos dele. Este é o primeiro meio que nós encontramos que Deus nos chama para si. O segundo meio que Deus nos chama, nós encontramos em Zacarias, no capítulo 7 e o versículo de número 12, está escrito assim: Fizeram seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. Deus chama através do seu Espírito. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, é também o meio pelo qual Deus chama. E nós observamos o trabalhar do Espírito, ele é de maneira gloriosa, porque ele tem a missão de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Observamos que lá, na igreja de Antioquia, o Espírito chamou a Saulo e Barnabé para uma obra. O Espírito chama para a salvação, chama para que a pessoa tenha acesso à presença de Deus, isto por meio da manifestação do Espírito de Deus. E o terceiro meio que Deus utiliza-se para chamar as pessoas é através do Evangelho. Jesus, quando aqui viveu e desempenhou seu ministério, o conteúdo todo do Evangelho é sobre a pessoa de Jesus, vida, obra, ministério, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Quando se apregoa o Evangelho é o meio pelo qual também Deus chama as pessoas para si, meio que Deus nos chama para ele.
Então nós encontramos aqui três meios pelos quais Deus chama. Deus nos chama através da natureza que ele criou. Deus nos chama através do seu Espírito que ele enviou a este mundo. Deus nos chama através do Evangelho propagado, falando sobre a vida e obra de Jesus Cristo. Então nós encontramos três meios necessários que precisamos estar atento, porque através deles Deus fala, Deus chama, Deus toca nas pessoas, chamando-as para atentar para a natureza. Ela traz-nos uma mensagem de Deus, chamando-nos para atentar ao chamado do Espírito Santo. Ele nos chama para Deus, despertando-nos para ouvir o Evangelho e entender ali o chamado de Deus para a nossa vida. Através do Evangelho, nós somos chamados por Deus. Então, Deus nos chama através da natureza, através do seu Espírito e através do Evangelho de Jesus Cristo, que ele nos chamou pelo seu Evangelho. E três finalidades para as quais Deus nos chama. Uma vez que ele nos chama através da natureza, do Espírito e do Evangelho, nós vamos entender para que ele nos chama e vamos compreender a mensagem que Pedro deixou registrado, que noutro tempo nós não éramos povo, mas agora somos povo do Senhor, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Isto tudo em função da maneira como Deus chamou a cada um de nós. E a finalidade para que Deus nos chama, ele nos chama para o arrependimento. Visto que nós estávamos distantes de Deus, em trevas e no pecado, vivendo de maneira errante, para nos aproximar de Deus, o primeiro chamado que se faz para nós é o chamado do arrependimento. João Batista, quando começou pregando, ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, quando veio, disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Os discípulos, quando pregaram, disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E quando a palavra de Deus soou a nós, a mensagem foi: arrependei-vos e crede no Senhor Jesus Cristo. Quando o carcereiro viu a situação em que ele estava, as prisões abertas, ele pensou que os presos tinham fugido, e quando percebeu e notificou que todos estavam lá, através da mensagem que Paulo lhe deu, ele disse: senhores, que é necessário que eu faça para que seja salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então a chamada ao arrependimento. Primeiro, Deus nos chama, usa os meios para nos chamar. Quando nós damos atenção à sua voz, à sua mensagem, ele mostra as finalidades pelas quais ele nos chamou. Primeiro, para o arrependimento. É reconhecer que nós falhamos, erramos e somos pecadores, e reconhecer em Jesus a solução, a resposta de Deus para a nossa vida. Então, a primeira chamada é o arrependimento. Deus não quer que ninguém morra no seu estado de pecado, mas o chama ao arrependimento. Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância, mas anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, primeiro, Deus nos chama ao arrependimento. Segundo, Deus nos chama para a reconciliação, visto que no estado de pecado nós estávamos também na condição de inimigos de Deus. Como inimigos não podíamos nos aproximar, mas através deste chamado maravilhoso de Deus, chamando-nos primeiramente ao arrependimento e chamando-nos para a reconciliação. Não foi o homem que chamou Deus para reconciliar, foi Deus que chamou o homem para reconciliar consigo. Deus não precisava e não precisa reconciliar-se com ninguém. Nós é que precisamos nos reconciliar com Deus, porque estávamos distantes, errantes, perdidos, inimigos e desgarrados. Mas observamos então que somos chamados para a reconciliação.
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, nós encontramos a segunda finalidade para a qual Deus nos chama, é para sermos reconciliados. Arrependimento, reconciliação e, por fim, nós encontramos que somos chamados para a salvação. A salvação única através de Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus é o único Salvador. Lucas deixou registrado as palavras de Pedro, que em cima da terra e embaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, unicamente pelo nome de Jesus. Bem, uma vez que nós compreendemos os meios que Deus utiliza-se para nos chamar, que é a natureza, o seu Espírito e o Evangelho de Cristo, e observamos as três finalidades para as quais Deus nos chama, que é para o arrependimento, a reconciliação e a salvação, agora podemos entender que noutro tempo não éramos povo, mas agora somos povo, que noutro tempo não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Daí então entendemos o que Pedro disse, que agora, chamados por Deus, atendendo ao seu chamado, a palavra de Deus diz, mas vós sois a geração eleita. Uma vez que fomos chamados e atendemos o chamado do Senhor, ele nos tornou eleitos. Somos então uma geração eleita. Segundo, ele nos colocou como um sacerdócio real, aqueles que vivem para interceder. Terceiro, ele nos chamou como uma nação santa. Ele fez dos chamados uma nação santa. E quarto, ele nos chama como povo adquirido. Fomos adquiridos por um alto preço, comprados com o preço do sangue de Jesus Cristo. Deus comprou-nos para si. E a partir do momento em que toda esta obra aconteceu na nossa vida, desde o chamado, os meios que Deus chamou, a finalidade pela qual ele nos chamou, e ouvindo e obedecendo o seu chamado, ele nos constituiu como geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, ele nos comissionou com uma responsabilidade, dizendo para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Quem nos chamou foi Deus. E como ele nos chamou? Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou do pecado para a salvação. Ele nos chamou da escravidão para a liberdade. Ele nos chamou das trevas para a luz. Então agora, chamados, perdoados e transformados, nós agora somos verdadeiras testemunhas das virtudes daquele que nos chamou. É nossa alegria e prazer testemunhar a respeito de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que nos alcançou, que usou os meios para nos chamar, e ao ouvir o seu chamado, a finalidade para a qual ele estava nos chamando, nós nos colocamos em suas mãos, e a partir dali ele operou uma grande transformação na nossa vida. E hoje somos testemunhas verdadeiras e aprovadas por Deus para anunciar as suas virtudes àqueles que ainda não servem e não o conhecem. Nós que agora o servimos, podemos dar o nosso testemunho pessoal da maneira como Deus chamou a cada um de nós, as finalidades pelas quais ele chamou e o que ele operou na nossa vida. Tudo isso deve nos encorajar e despertar que temos um testemunho vivo, vibrante, verdadeiro, uma experiência pessoal com Deus do seu chamado, e que podemos agora então anunciar a outros as virtudes daquele que nos chamou, apresentar a eles
Jesus, o Senhor e Salvador, libertador da nossa alma. E fazendo assim, nós estaremos assegurados diante do Senhor nosso Deus. Portanto, lembremos-nos os meios que Deus usa para nos chamar, a finalidade para a qual Ele nos chama e o que Ele faz quando nós atendemos o seu chamado, muda a nossa vida, transforma e nos coloca como suas testemunhas aqui na terra. Que sejamos fiéis, que sejamos leais, que sejamos comprometidos com aquilo que Deus requer de cada um de nós. E que Deus continue abençoando-nos em nome de Jesus Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.